Pônio e Atuar, seja bem-vindo para mais um Resenha Parisiense. Hoje de uma maneira diferente, não é mesmo? Hoje eu vou gravar esse Resenha Parisiense de um modo diferente, sabe? Vamos lá, a gente vai falar bastante do jogo, né, de quarta-feira. E a gente vai falar sobre uma notícia que circulou aí a respeito do Dembélé, certo? Será que ele vai para o Manchester City? Será que não? Roda a vinheta que eu vou te contar. Galera, é o seguinte. O jogo de quarta-feira foi o principal fator para o PSG mostrar o potencial. Tá certo? Foi o principal fator para o PSG mostrar o potencial. Só que nem tudo são flores, não é mesmo? A gente sabe que na casa do adversário vai ser um jogo dificílimo. E o PSG, mais do que nunca, precisa fazer a obrigação. Pode jogar apenas por um empate, pode ganhar o jogo de 1-0. Mas o importante é o PSG fazer o dever de casa, que é simplesmente ou empatar ou vencer. O PSG tem essas duas opções, tá certo? O PSG tem essas duas opções. A opção mais viável seria vencer, né? Pra ficar tranquilão, pra ficar de boa, classificar na moral. O que vai acontecer no jogo da volta, não faço a mínima ideia. Né? Possa ser que o Chelsea tire uma cartada da manga e acaba forçando pênaltis. Mas, se tudo der certo, o PSG consegue vencer esse jogo. Né? Assim eu quero que aconteça. Então, eu espero que o técnico Luiz Henrique repita a escalação que ele usou na quarta-feira, porque funcionou muito bem, né? Funcionou muito bem. Eu gostei do Dembélé de titular, do Desiré, gostei dos jogadores que entraram. E assim, agora é segurar o resultado, né? Segurar o resultado, fazer o que é possível para que a classificação venha de forma natural, tá certo? Galera, agora falando a respeito do Dembélé, a gente vai falar bastante dele aqui. O Dembélé a gente sabe que é um jogador ambidestro, né? É um jogador importantíssimo pro PSG. E nada feito sem ele no time, né? Sem o Dembélé no Paris, só que tá aqui, nada feito, né? E sem o Dembélé no time, nada feito. Visando isso, saíram algumas notícias aí que, segundo os empresários do próprio Dembélé, estavam, né, procurando um novo clube para ele. E qual que é o principal clube? Pois é, Manchester City. Exato, o Manchester é o clube que os caras tá procurando pro Dembélé. Visando isso, o que eu penso? Eu penso que o Dembélé, ele não pode sair do Paris Saint-Germain, pelo menos por agora. Se futuramente ele quiser sair, maravilha. Já volto. Se futuramente ele querer sair, ok, ele sai. Mas ele é ambidestro, chuta bem com os dois pés e joga bem com as duas pernas. Porém, você pode rodar a base do PSG inteirinha, inteirinha, que você não vai achar um jogador parecido com o Dembélé, né? Você não vai achar um jogador que tem a mesma característica do Dembélé. Né? O Desiré, ele tem a característica da velocidade, do drible, é a mesma coisa do Dembélé. Porém, se eu não me engano, o Desiré Doué, acho que ele é destro, né? Já o Dembélé é ambidestro, chuta bem com os dois pés, né? Só que assim, perder o Dembélé é uma pedrada pro PSG. Assim como perder qualquer jogador é uma pedrada. Mas se tratando de Dembélé, a coisa fica pior. Tá certo? Eu já tô sem o meu microfone de lapela, fica tranquilo. Mas assim,
perder o Dembélé dessa maneira seria uma pedrada. Se essa notícia for real, pô, é uma pedrada. Porque o Dembélé é um jogador importantíssimo. Vem jogando bem, vem fazendo bons jogos com a camisa do PSG. E, cara, o Dembélé é peça-chave nesse elenco. A peça-chave nesse elenco, assim como qualquer outro jogador que tá aí, né? Então, perder o Dembélé da maneira que a gente... Da maneira que tá saindo por aí nas mídias sociais, né? Saiu até no Instagram, seria uma perda fatal. É como se a gente tivesse perdido... Oxi, pode gritar aí, oxi. É como se a gente tivesse perdido uma coisa valiosa, entendeu? Então, assim, perder o Dembélé não é viável. Não é uma coisa viável. É uma coisa totalmente inviável. É uma coisa, assim, inevitável que dá para se evitar. A gente não pode se deixar perder um jogador do nível do Dembélé. Por quê? Pensa comigo. Pensa comigo. Você é um jogador de futebol. Você é o único camisa 10 aí do seu grupo, do seu elenco. Aí você vai para um outro clube. O treinador precisa muito de você. Contava bastante com você. Daí ele roda a base toda e não acha alguém com as mesmas características que você. Velocidade, drible, visão de jogo, passe, enfim. E aí, como é que fica? E para repor alguém no teu lugar? E para achar uma pessoa que não seja igual a você, mas que tenha as mesmas características que você, que tá assistindo aí agora? Como é que faz? Aí não dá, né? Então, a mesma maneira é o Dembélé. O técnico pode rodar a base inteirinha do PSG, que eu acho difícil aparecer alguém com as mesmas características que ele. O Mayulu é um excelente jogador. Sim, é um excelente jogador. Tem visão de jogo, tem drible, tem passe. Mas assim, se tratando de Dembélé, eu acho difícil aparecer alguém parecidíssimo com Dembélé. Acho difícil. A molecada da base do PSG tem bastante potencial, isso eu sei. Tem bastante moleque da base do PSG, certeza, que pode dar conta do recado, mas a falta que vai fazer o Dembélé, se isso de fato acontecer, é grande. Entende? Então não dá pra gente argumentar se isso acontecer. A mesma coisa é você perder, eu sei lá, um Kvaratskhelia, por exemplo. Não seria chato? Não seria um pouquinho triste? Então, é a mesma coisa. Então, assim, a gente não pode perder jogadores, pelo menos por agora. A gente não pode se deixar perder Dembélé, Desiré, Kvara e Safonov. Se futuramente eles quiserem sair, ok. Né? Mas por agora eu acho melhor não mandar embora o Dembélé. Eu citei o Kvara, o Desiré e o Safonov porque também são jogadores bastante experientes. O Safonov é um excelente goleiro. E daqui a pouco vai ter algum clube aí atrás dele, né? Já vai ter clube aí atrás dele. Enfim. Aí... Então, vai ser uma pedrada se o PSG perder o Dembélé caso essa notícia que vazou aí se concretize. Porque a gente não pode deixar acontecer isso. Tá certo? Bom, esse foi o Resenha Parisiense de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu gostei, ativa o sininho de notificações para não perder nada. E amanhã tem React. É nóis!